Suas decisões podem mudar a sua vida hoje. Em 1 João 5,14 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como está a sua vida hoje? Como você gostaria que sua vida fosse amanhã? A vida pode melhorar muito no futuro ou pode piorar bastante. Isso dependerá de como nós vamos construir o amanhã, a partir de agora. A Bíblia diz que Deus tem planos para você, um plano de paz e não de mal, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, pois a decisão está em suas mãos. Você decide o seu futuro. A decisão é totalmente sua. Deus tem planos maravilhosos para você, porém as decisões que você toma pelo caminho poderão colocar tijolos que nunca deveriam entrar na construção da sua vida. Deus sempre vai perdoar os seus pecados para a sua salvação. O grande problema são os tijolos que você colocou na construção que não deveriam estar lá. Talvez você colocou um tijolo onde não deveria ter colocado, por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que você jamais deveria ter experimentado, por causa do ambiente que você jamais deveria ter entrado. Deus é sempre aquele que abrirá as portas para quem está preparado para entrar e abraçar aquela oportunidade, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não estiver preparado, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Não adianta ir para a igreja pedir para Deus te colocar em um lugar de honra, se você não está devidamente preparado. Para você ser honrado, você precisa estar cumprindo princípios. Existem pessoas que oram e oram, porém não cumprem nenhum princípio bíblico que os coloque nos lugares estratégicos. O veneno só tem efeito se você beber. Palavras só se cumprem na sua vida se você acreditar, seja palavra profética ou de maldição. Se uma pessoa te chama de miserável e você acredita, inconscientemente você começa a viver uma vida miserável. Não importa a palavra que lançaram sobre você, o que importa é se você acredita. Existem pessoas que, quando são insultadas, acreditam. E quando um profeta libera uma palavra sobre elas, dizendo que Deus as usará para os propósitos dele, elas duvidam e perguntam: será? E o pior de tudo, pedem um sinal de confirmação. A conclusão é esta: palavras de maldição nós tomamos posse na hora, e palavras proféticas nós pedimos confirmação do céu. E com isso, mais um tijolo entrou na construção da nossa vida. Como você se tornou em quem você é hoje? Todo mundo, sem exceções, possui uma matéria-prima dada por Deus. E essa matéria-prima pode ser chamada de uma habilidade natural e que, teologicamente, chamamos de dom. Ou seja, todos nós possuímos um dom. Seja cantar, saber falar em público, desenhar, dançar, entre outros. Porém, o dom não vai valer muito se você não o desenvolver. Deus é eterno? Uma pergunta. É claro que é claro que sim. Mas já parou para pensar que ele nunca fez uma mesa ou uma cadeira? Deus só criou a árvore, ou seja, a matéria-prima. Ele fez, você transforma isso no que quiser. Você transforma conforme o seu propósito de vida. Se você não usa a matéria-prima que Deus colocou em você, você jamais vai se tornar relevante naquilo que vai fazer. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, seja no ministério ou em negócios, sem usar o dom que Deus colocou em você, não vai dar certo.
A unção, a capacitação, o conhecimento vem depois que você começa a desenvolver o seu dom. Davi é a prova viva disso. Davi não teve curso de bons modos, mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Também não tinha um exército formado para ele treinar, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. 1 Samuel 16:18. Ou seja, ele tinha habilidades naturais e ele foi desenvolvendo isso a ponto de um dia ser convidado a entrar em um palácio. 1 Samuel 16:19. A ponto de se aproximar do seu destino profético, que seria ser rei de Israel. Então tome consigo que Deus sempre vai usar o dom que Ele colocou em você para se aproximar do seu destino profético, daquilo que os céus conspiraram a seu favor, daquilo que Ele prometeu para o seu futuro, daquilo que Ele disse que faria lá na frente. Mas se você desprezar aquilo que Deus colocou em você, como Paulo disse a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, em 1 Timóteo 4,14. Você o perderá. Se você deixar para lá o que Deus colocou em você, perderá, porque perdemos tudo aquilo que desprezamos. Toda vez que se falar em desprezo na Bíblia, vai ter uma perda no futuro. Ou seja, não despreze aquilo que Deus te deu, senão perderá, e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Muitos de nós reclamamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A grande culpa é nossa, pois nós não desenvolvemos a matéria e reclamamos com Ele depois. Por que não conseguimos desenvolver como Davi desenvolveu? Por causa de pessoas que falaram coisas contra você e você acreditou. Isso criou crenças limitantes, bloqueando a sua mente. Você se relacionou com pessoas que travaram sua vida emocional e espiritual, ou te impediram de sonhar, ou teve experiências voluntárias ou involuntárias do seu passado. E aí abrimos a brecha para o inimigo agir. Quando o inimigo quer frear a vida, o chamado, o futuro de alguém, ele usa essas brechas para atuar nas circunstâncias, através de palavras, experiências e sugestões, para que o futuro seja bloqueado. A grande questão que você precisa entender: o inimigo não consegue bloquear o seu futuro. O que ele pode fazer somente é causar o seu desânimo e desistência. Mas apenas você pode decidir se vai desistir ou continuar. O que você vê como problema na vida, Deus está vendo como um treinamento para o dia de enfrentar Golias, gigante que Davi enfrentou. Agora, muito importante, às vezes o trabalho não é difícil. A ferramenta que você pode estar usando pode estar errada. Em 1 Samuel 17, 38 a 40 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Se Davi tivesse aceitado as sugestões dos outros, ele não teria derrubado e teria caído na frente do gigante. Ou seja, existem pessoas que estão próximas de você que podem te fazer cair no dia do gigante. Aquelas que gostam de opinar sobre a sua vida, pessoas que não têm nenhuma autoridade para fazer e falar, porém adoram fazer sugestões. Infelizmente, por inocência, por muitas vezes, aceitamos as sugestões e entramos em uma furada. Existem aqueles que não conseguem dizer não para ninguém
e trilham por caminhos que os opinadores sugeriram. Davi foi diferente e disse não ao rei, para que pudesse cumprir o propósito daquele dia. Se você não sabe dizer não, saiba que terá muitos problemas no futuro, porque renúncias implicam diretamente a você saber dizer não. Quando você lembra da história bíblica onde José foi vendido como escravo, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Traição? Até na cabeça dos irmãos dele também veio essa palavra. Mas José, que era a vítima, não interpretou dessa forma. Quando a fome atingiu todo o mundo, só José, como governador do Egito, tinha alimento e os irmãos vieram comer na sua mão. É ali que se cumpre o que a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ali, naquela situação, José tem a atitude que Jesus nos ensinou anos depois de José, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. Na história de José, podemos tirar um grande ensinamento. Como que uma pessoa pode interpretar um acontecimento em sua vida? De várias formas, ou de uma forma terrível e injusta, ou de outra forma, enxergando que existe um propósito de Deus em meio à dor. Você precisa entender pelo que você está passando, pelo que passou e qual o propósito de Deus para tudo isso lá no futuro. Quando o inimigo enxerga o dom de Deus se desenvolvendo em você, é óbvio que ele vai investir mais em você do que nos outros. Então ele vai colocar várias feridas emocionais e não espirituais. Por isso existe uma geração tão ferida que não consegue nem enxergar a matéria-prima de Deus. Por isso nada avança. Você precisa liberar a sua vida emocional, liberar o que te prende e todo o seu passado, pois Deus vai começar a usar você em cima do dom que Ele te concedeu. Mas é preciso primeiro deixar o passado no passado. Você precisa deixar o que ficou para trás, ou seja, perdoar quem te feriu, alimentar quem te vendeu, mudar as estratégias e começar a fazer o que Cristo escreveu na Bíblia para fazermos. Você pode ser muitas coisas no futuro, mas isso depende do desenvolver daquilo que Deus já colocou em você. A estratégia do inimigo de entrar na sua vida emocional é te encher de insônia, depressão, medo, sentimento de inferioridade, a ponto de você não conseguir desenvolver a habilidade que Deus te concedeu. Relembre tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, não importa o seu passado. Saiba que a vantagem do Espírito Santo é quando você entra diante da presença. Ele perdoa quem está ferido, levanta quem está caído, entra no lugar que está vazio e faz transbordar. O nosso Consolador é o Espírito Santo, aquele que deleta o nosso passado, que escreve o nosso futuro, aquele que nos auxilia nas decisões, que não vai permitir que você tenha experiências que vão traumatizar e ainda não permitirá você andar com pessoas que vão roubar o seu tempo. O seu passado não vai determinar quem você vai ser no futuro. A partir de hoje vamos fazer um pacto, colocar tijolos nessa construção em cima das habilidades que Deus colocou em nós. Quando estamos na pior, pedimos por misericórdia e adoramos a Deus. Mas quando estamos em terra firme, ainda discutimos com Ele, teimando e deixando para amanhã o nosso melhor. É preciso que mudemos de mentalidade urgentemente. Ninguém vai roubar o dom que Deus te deu. Você não vai ficar um dia sequer sem estar aliado à vontade dele para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, obrigado por mais um dia. Agradecemos, Senhor, porque és Deus em nossas vidas. Senhor, muitos de seus filhos e filhas estão aqui comigo agora em oração, pedindo o seu socorro e presença. Muitos deles, Pai, ainda não conseguem caminhar dentro da sua vontade. Muitos não desenvolvem as habilidades que o Senhor concedeu a cada um deles. Estão vagando por anos, sem resultado, sem propósito, sem vida. Que esta oração e mensagem desperte-os agora para iniciar uma caminhada ousada contigo, Pai. Uma caminhada de vitórias, de prosperidade e abundância em todas as áreas. Uma caminhada rumo ao lugar desejado por Ti. Confiamos no Seu agir, Senhor, e esperamos pacientemente o Seu agir. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós confiamos e assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder de Deus está em você. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você deve ter ouvido muito esta mensagem. Não há uma pessoa neste mundo que não passe por momentos difíceis, de lutas, de tribulação. As tempestades vêm contra pessoas boas ou más, ricas ou pobres, crentes ou descrentes. A verdade é que todos temos que passar por isso, para que a nossa fé seja provada e possamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ao nos depararmos com situações difíceis, muitas vezes achamos que temos força suficiente para resolver os problemas sozinhos. Mas a verdade é que não somos nada sem Deus e não conseguimos fazer nada se não buscarmos ao Senhor com sinceridade. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque com certeza você precisa da presença do Senhor na sua vida. Por isso hoje você conhecerá 5 formas de atrair o poder de Deus nos momentos de dificuldades. A primeira forma de atrair o poder de Deus: seja sempre humilde. A Bíblia diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso precisamos ter humildade no coração, pois enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. A pessoa humilde é aquela que sabe que não merece nada, pois reconhece suas falhas e limitações. Então, se você quer que Deus te abençoe e resolva os seus problemas, você precisa pedir a ajuda dele e aceitar a sua vontade, crendo que o Senhor sempre faz o melhor pelos seus filhos. Se você fizer isso, a Bíblia diz que ele endireitará os seus caminhos. Veja o que o rei Salomão escreveu em Provérbios 3, versículos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. A segunda forma para atrair o poder de Deus: ore sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, e é uma das principais armas de todos que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E para atrair o poder de Deus, você precisa que Ele esteja por perto, no seu pensamento e no seu coração. O Senhor te conhece e sabe de todas as suas necessidades, dores, dúvidas, medos e dificuldades, e está pronto para agir em seu favor.
Mas para isso você precisa se achegar a Ele e abrir o seu coração. Jesus disse em Mateus 7, versículos 7 e 8: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A terceira forma de atrair o poder de Deus: tenha fé. A fé é outra arma muito poderosa para quem deseja atrair o poder de Deus nos tempos de lutas e dificuldades. A fé torna o cristão mais forte e o capacita a suportar as tempestades que surgem em sua vida, fazendo com que ele permaneça firme nas promessas de Deus. Nem sempre entendemos os motivos pelos quais Deus nos permite passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas Jesus nos garante que se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Veja o que Cristo disse em Mateus 21, versículos 21 e 22. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A quarta forma para atrair o poder de Deus para a sua vida: tenha paciência. A fé abre a porta para Deus entrar, mas é a paciência que mantém essa porta aberta, até que as promessas dele se cumpram. Isso porque a paciência nos ajuda a suportar as provações e a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Por mais difícil que uma situação seja, se você for paciente e tiver bom ânimo, Deus usará o seu poder para te levantar da depressão, do desânimo e de qualquer tribulação, transformando as suas batalhas em vitórias e bênçãos tão grandes que você nem pode imaginar. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 37, versículos de 7 a 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Que palavra poderosa! A quinta forma para atrair o poder de Deus na sua vida: gratidão. Pode parecer estranho ser grato a Deus diante de uma situação difícil, de um problema muito grande, de uma luta que parece não ter fim. Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós, para liberar o seu poder e nos fazer vencer essa tempestade. Ter gratidão não é ignorar os problemas e fugir da realidade, mas sim ter uma atitude positiva, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias. Ser grato não irá mudar a sua situação, mas mudará o modo como você a enxerga. E você deve estar se perguntando: mas por que tem que ser assim, Vinícius? Por que preciso agradecer a Deus por algo que eu não queria que tivesse acontecendo em minha vida? Na verdade, você não tem que agradecer porque o seu carro estragou. Você está endividado ou por causa de uma doença, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, você pode dar graças porque Deus tem te sustentado e você confia que Ele fará tudo para cooperar para o seu bem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia que o poder de Deus está disponível para agir em sua vida. Basta que você tome essas 5 atitudes e não desista.
mesmo quando tudo parecer perdido. A Bíblia diz que o cristão tem que viver pela fé e não depender dos seus sentimentos, que são inconstantes. Então, quando você estiver cansado e desanimado, busque o poder do Senhor através da humildade, da oração, da fé, da paciência, da gratidão, e Ele aliviará os seus fardos. Creia, o melhor está por vir em sua vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, somos muito gratos a Ti. Obrigado pelo seu zelo e amor, apesar de nossos erros. Hoje, Pai, pedimos a Ti que venha ao nosso encontro. Sabemos que temos o poder em cada um de nós, no nome do seu Filho amado Jesus. Dê-nos um coração humilde, mais parecido com o de Cristo. O buscaremos através da oração incansável, da fé, aguardaremos com paciência e seremos gratos para que essa autoridade e força faça parte da nossa vida. Buscamos isso, Senhor, tão somente para honrar e glorificar o seu santo nome e representá-lo de forma efetiva neste mundo caído. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja forte e corajoso. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra tocará profundamente ao seu coração. Deus nem sempre tira da nossa vida os problemas que enfrentamos, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado como um pai que quer o melhor para o seu filho e está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as nossas lutas, os nossos medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsêmani, pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Pois é, Jesus estava com medo e por isso pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, segundo Mateus 26:42. O Senhor, porém, não atendeu aquele pedido do seu Filho amado, porque a salvação da humanidade dependia daquele sacrifício na cruz. Porém, Deus não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo e fortalecê-lo. E Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Às vezes, Deus permite que passemos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o nome dele seja glorificado através de nós. A Bíblia conta que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha 7 vezes mais ardente. Daniel 3. Mas Deus estava com eles. Daniel foi colocado na cova para ser devorada por leões. Daniel 6. Mas Deus estava lá. Davi foi até o vale de Elá, onde o gigante Golias enfrentava e humilhava o exército de Israel. Mas Deus estava com Davi e ele derrotou aquele inimigo terrível. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema se algum obstáculo em sua vida parecer impossível de ser vencido. Nem fique aflito se está sendo difícil dar a volta por cima nesta situação que você se encontra. Você tem ao seu lado o Criador de todas as coisas e ele jamais abandona aqueles que nele confiam. Sabemos que a nossa carne é fraca e que sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir. Mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz, porque assim como aqueles homens da Bíblia, você também vencerá
cada um dos desafios que se colocarem no seu caminho. Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus gosta de abençoar os seus filhos. Ele nos ama e tem muitas bênçãos para nos dar. E essas bênçãos não são apenas materiais, pois as melhores bênçãos são espirituais. A nossa paz, a esperança, a restauração daquilo que perdemos, o nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, a alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo e a maior bênção de todas, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Mas, para isso, você precisa viver em obediência à palavra de Deus, pois Ele não recompensa quem o desobedece e continua na prática do pecado. As maiores bênçãos estão reservadas para quem obedece a Deus e vive em santidade. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E meu irmão e minha irmã, você sabe qual é a melhor notícia? É que, mesmo levando uma vida de pecados, basta um arrependimento sincero e uma mudança de atitude para que o Senhor volte a nos abençoar. Então, olhe um pouco para dentro de você agora e reflita. O que tem te afastado das bênçãos de Deus? Quais pecados que têm levado você para longe dos caminhos do Senhor? Se você conseguir identificar os seus erros e ter humildade para pedir perdão ao Pai, Ele vai estender os braços em sua direção. Em 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus por essa palavra, que promessa maravilhosa. Deus está dizendo agora para você: meu filho, se você voltar o seu coração para mim e abandonar os seus pecados, eu vou te perdoar e restaurar a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, tenha coragem para dizer não a tantas coisas que só te prejudicam. Você não imagina o quanto Deus quer te abençoar e te dar muito mais do que esse mundo tem para te oferecer. Eu sou prova viva do quanto vale a pena esperar no Senhor e andar nos seus caminhos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia conta que o rei Saul vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber as bênçãos dele. Porém, ele levava uma vida de desobediência e rebeldia. Então o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe dar o seguinte recado, em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Assim como Saul, muitas pessoas querem conquistar as bênçãos de Deus, dando seus dízimos, ofertando grandes quantias em dinheiro nas igrejas, frequentando todos os cultos, fazendo longas orações, jejuns, achando que assim alcançarão o favor do Senhor. É claro que tudo isso é muito importante, mas nada disso adiantará se a nossa intenção for fazer uma troca com Deus. As pessoas que acham que podem exigir algo do Senhor só porque fazem essas coisas, ainda não entenderam que tudo vem pela graça e que as bênçãos são consequências de uma vida obediente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se engane. Deus quer o seu coração. Ele quer que você o ame acima de tudo, o respeite
e que suas atitudes o agradem. Você não precisa tentar comprar o amor dele, porque ele já provou que te ama ao enviar Jesus para morrer na sua cruz, no seu lugar. E se você já entregou a sua vida para ele, então você já é abençoado e tem tudo o que precisa para viver feliz e contente neste mundo. Ou seja, a presença de Deus em você. Saiba que é nos piores momentos de sua vida que você pode contar com a graça e a fidelidade do Senhor. Deus não livrou da fornalha Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas ele os livrou na fornalha. Ou seja, muitas vezes ele permite que passemos pela prova, pelas angústias, injustiças, solidão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E no final, vemos o quanto Deus nos sustentou e nos capacitou. Por isso, não tenha medo das dificuldades que você está atravessando. Elas são para o seu crescimento. Mesmo que a tristeza surja e queira te fazer desistir, Deus fará com que você sinta alegria no meio da dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram tomados pela tristeza e depressão quando entraram na fornalha, pois a Bíblia diz que Jesus passeou com eles no fogo e não sofreram nenhum dano, segundo Daniel 3:25. Da mesma forma, não desanime diante das tribulações, porque são nesses momentos que o Senhor está mais próximo de você. Pare de olhar as circunstâncias e coloque sua fé em Cristo, pois assim o seu choro se transformará em alegria e você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Olha essa promessa de Deus para a sua vida no Salmo 91, versículos 3 a 7. Olha isso, meu irmão. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Receba, meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Deus como um refrigério para a sua vida. Desejo que o Espírito Santo te encha de coragem, bom ânimo e da certeza que Deus te dará a vitória de que você tanto precisa. Lembre-se sempre, Deus é contigo por onde quer que você ande. Ore comigo assim. Senhor querido, entramos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, buscando a tua face e o teu colo. Confiamos inteiramente no seu agir, na sua graça e na sua misericórdia. Sabemos que estás conosco no meio de nossas aflições e sofrimento, assim como estava com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, com Davi perante Golias. Perdoe-nos a nossa falta de fé. Renovamos a nossa esperança e nossas forças no dia de hoje, sabendo que o Senhor está presente em cada passo que damos. O Senhor é o nosso Deus, Pai e amigo, e acreditamos que está conosco em todos os momentos. Esperamos o seu agir em nossas vidas e acreditamos que o melhor ainda está por vir, pois a sua vontade é perfeita. Te amamos, Pai, e entregamos nossas vidas no seu altar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deserto, o lugar antes do milagre. Entenda seu deserto. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 3 diz: Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar.
abram estradas retas para ele. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina, que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus. Todos os cristãos vão passar pelo deserto, e isto é um fato. Agora, cada um encara o deserto de uma forma. O deserto, apesar de ser muito difícil, é o melhor lugar para recomeçar. É um ambiente de aprendizado e amadurecimento, e é o lugar que antecede o milagre. Caso você que esteja ouvindo esta mensagem estiver no deserto, dê glória a Deus, pois você está a um passo de chegar à terra prometida e viver os melhores sonhos de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre alguns pontos importantes para que você entenda o seu deserto. Primeiro, o deserto é um lugar para ouvir Deus. O deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual podemos ouvir a suave voz de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, para que ali ele fale de maneira que possamos ouvi-lo sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando estar em sua presença é a coisa mais importante para nós. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, correremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos ouvi-lo. Por muitas vezes durante o deserto, teremos a impressão de que Deus não nos ouve, que Ele se cala, que Ele nos esqueceu e que morreremos ali mesmo. Deus se cala no deserto simplesmente para ver para onde correremos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, quando passa por um pesado deserto, blasfema contra Deus, murmura, reclama e corre para pessoas ou outras alternativas do mundo, em vez de ajoelhar-se e aproximar ainda mais de Deus. Segundo ponto para você entender um pouco mais sobre o deserto. O deserto é um lugar de renúncia. O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho. Tal atitude representava renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser importante para suas vidas. Cada um estava demonstrando esse comportamento, a disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era precioso. Essa experiência nos ensina a não esperar a bênção em domicílio, mas a valorizá-la, a ponto de seguir em sua busca. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus. Não queremos com isso dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano.
No entanto, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Outro aspecto de renúncia. O deserto é um período de autoanálise, um período para olhar profundamente para a nossa vida, parar, refletir, analisar e depois renunciar. Lembro-me dessa fase de renúncias que passei no deserto. Tive que renunciar muitos hábitos que tinha, hábitos pecaminosos que me afastavam de Deus. É muito difícil abandonar velhos hábitos e prosseguir, mas com a sua determinação e direção de Deus, você vai conseguir. Terceiro ponto para você entender um pouco mais sobre o seu deserto. O deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção. João Batista chocava a multidão porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional. Mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade, o que faria toda a diferença em suas vidas. Concluindo, o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Para receber a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor: a palavra de Deus. João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época, passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não o contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Um grande exemplo que podemos nos inspirar era Jesus, que se retirava para lugares desertos para orar e criar comunhão com o Pai. Era no deserto que Jesus era fortalecido em graça e unção para prosseguir na sua caminhada dentro do seu ministério. Era lá, sozinho com o Pai, que ele ouvia as instruções do seu chamado. Crie um hábito com Deus. Pode ter certeza que isto será uma experiência incrível e maravilhosa com o Criador. Separe-se um pouco a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento, para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Ele tem para a sua vida. Pode ter certeza que, se fizer isso, criará mais intimidade com o Senhor e criará sensibilidade e discernimento para ouvir a sua doce voz, de acordo com o propósito que Ele tem para você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem toque almas e corações, que a presença do seu Santo Espírito invada lares e corações. Senhor, muitas almas no deserto, muitas almas aflitas e desesperadas. Que esta mensagem toque no mais profundo da alma de cada pessoa que ouvi-la. Que elas entendam, Pai, que o deserto não é ruim, apesar de ser difícil e doloroso. Que o deserto é a fase que antecede o milagre,
a terra prometida. Que eles entendam que o deserto é um lugar para ouvir a sua voz, um lugar de renúncias e desprovido de religiosidade. Que eles entendam, Pai, que não estão sozinhos e que o Senhor está no comando. Fortalece-os agora, Senhor, pela sua infinita misericórdia, e que a partir de hoje eles caminham em paz em meio ao deserto, sabendo que suas mãos santas estão agindo em favor deles. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem são seus inimigos? Esta mensagem vai impactar você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz na passagem citada no início da mensagem, em Efésios 6,12, que essa luta é espiritual. Podemos dizer que temos 3 inimigos na vida cristã. O primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, segundo Tiago 4,4. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheia de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, versículos 15 a 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida ou ostentação dos bens. A cobiça da carne, o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos, o que não pertence a nós. A soberba da vida, o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos
e em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. Todo cristão possui duas naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nossa natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, entre aspas, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal de fato pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente coisas terrenas e não as do alto. E como poderemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer à palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, de 11 a 12. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ainda em Gálatas 5:25 diz: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos permitir que o Espírito governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para nossas vidas. O terceiro inimigo, Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, entre outros. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma que você imagina. Geralmente são sutis e astutos. E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz e um dos mais belos. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos que nós falamos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4:7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isto só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo.
Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por esta palavra que toca em nossos corações. Ajude-nos a combater os nossos grandes inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Revista-nos com a sua armadura, Deus, e nos dê as estratégias para combater o bom combate da fé. Sabemos, Senhor, que essa luta não será fácil, mas contamos contigo para triunfarmos, honrando e glorificando o seu santo nome. Desde já agradecemos pela vitória, pois já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A sua promessa está chegando, apenas espere. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49 diz: Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Em outra versão diz: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Essas palavras são de Jesus Cristo. Jesus enviaria a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, eles teriam que esperar. Agora eu falo para você. Jesus enviará para você a promessa do Pai. Mas, entretanto, porém, espere. E qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. Nesta ocasião, ninguém conhecia, ninguém tinha visto, nem sabia do que se tratava. Era uma promessa impalpável. Jesus disse: Eu vou, mas vocês fiquem parados, esperando em Jerusalém, até que ele venha. Esse até que é complicado, porque na Bíblia, com raríssimas exceções, nenhuma promessa tem data. Jesus não disse para os discípulos esperarem em Jerusalém por um determinado período de tempo. Era até que o Espírito Santo viesse. E agora eu repito as palavras de Jesus para você. Espere até que a sua promessa venha. Samuel, quando ungiu Davi, não falou quando ele seria rei. Quando José teve um sonho que iria governar o Egito, Deus não falou quando seria. Esperar com uma data prevista já é difícil. Imagine sem previsão. Deus falou através de Jesus: fiquem em Jerusalém até que, não deu data, do alto, vocês sejam revestidos. Com isso, devido à espera, começa-se um ciclo na vida dos discípulos. Ansiedade, falta de esperança, dúvida, inclusive alguns voltaram a pescar. Eles foram ficando inquietos. Agora eu pergunto, quem não ficou inquieto na vida, esperando a resposta de uma entrevista de emprego, de um resultado de uma prova ou de um processo na justiça? A espera gera inquietação. E como você vai ficar como Deus quer que você fique se você está inquieto? Quando existe uma promessa para a sua vida, você não tem que fazer nada além de esperar. Aqui Deus desafia o limite emocional do ser humano. Deus fala: você quer a promessa? Eu te dou, mas você vai ter que esperar o tempo. A promessa vai chegar, ela foi liberada, vai se cumprir, mas fiquem em Jerusalém, ou seja, fiquem onde estão e aquietem o coração, libertem-se dessa ansiedade. E não adianta pedir para Deus tirar essa ansiedade e inquietação de você, porque é você
que precisa superar isso, porque Ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós é que precisamos nos aquietar, e não é Deus que nos aquietará, compreende? Aquietar-se é muito difícil quando já temos uma promessa. Esperar é muito difícil quando a ansiedade, os sentimentos estão vencendo a sua convicção. Enquanto você tiver a convicção em quem te prometeu e que quem te prometeu é fiel para cumprir, se isso for maior que seus sentimentos e emoções, você nunca vai perder a promessa. Você pode dizer: estou muito cansado, exausto emocionalmente, com raiva, revoltado, não aguento mais. Te afirmo, se a sua convicção for maior que os seus sentimentos, você vai receber a promessa. Se as suas convicções aniquilarem, congelarem esses sentimentos negativos que aparecem todos os dias em nossa mente, a promessa está à porta. O problema é que os maus sentimentos muitas das vezes são maiores do que a vontade de esperar. Quando esse sentimento de frustração sobrepõe a sua convicção, a promessa é perdida. José foi escravo, depois foi preso por 13 anos injustamente. Você acha que pensamentos e sentimentos ruins não assolaram a vida dele? É claro que sim. Ele deve ter ficado revoltado, triste, sentindo-se injustiçado. Por mais que José possa ter se sentido revoltado, o sentimento ruim não foi maior do que a convicção. Deus está chamando uma geração de pessoas convictas, pessoas que vão triunfar, pessoas de fibra, que não deixam os sentimentos negativos sobreporem a convicção na promessa. Se Deus prometeu, não importa se vai ser hoje, amanhã ou daqui a 5 ou 10 anos, espere, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quantos exemplos temos na palavra de profetas que foram perseguidos por anos, passaram por situações terríveis e com certeza tiveram os piores sentimentos. Porém, eles não se deixaram dominar por esses sentimentos, porque a convicção era muito maior do que qualquer mau sentimento. Eles sempre colocaram a convicção na promessa na frente dos seus sentimentos. Os sentimentos virão, porque somos seres humanos, mas ele nunca poderá ser maior do que a sua convicção na promessa. José sofreu por 13 anos, um longo tempo. Agora, qualquer minuto sofrendo já é muito. Imagine 13 anos. Mas, aos 30 anos, ele tornou-se governador do Egito. E a Bíblia diz que ele morreu aos 120 anos. Pergunto a você, 13 anos sofrendo é muito para viver depois 90 anos de prosperidade? Não é muito, é pouco. Não importa o tamanho da sua espera, o tempo de desfrutar a promessa sempre será muito maior do que o tempo que você esperou. Você pode achar que está demorando muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esqueça isso. Quanto mais tempo você esperar, será mais tempo que irá desfrutar. Deus dá longevidade, prosperidade, graça para quem tem promessa. Quem tem promessa já tem tudo. Quem tem promessa já venceu. Você vai ter que fazer apenas uma coisa: esperar. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos. Liberte-se desta ansiedade, liberte-se dos maus pensamentos, da raiva, dessa revolta e saiba que a sua convicção naquele que te prometeu tem que ser maior que tudo isso. Quando eu estava no auge do sofrimento do meu deserto, eu recebi uma palavra profética vindo da boca da minha irmã Regina. Ela disse que Deus ia me levantar, que iria restaurar todas as áreas da minha vida, que Ele estava me preparando para algo muito grande,
que eu mal poderia imaginar. As minhas circunstâncias eram péssimas e os sentimentos piores possíveis. Me agarrei a essa palavra e, por mais dor, sofrimento, angústia que eu sentia, sempre me lembrava desta palavra e profetizava na minha vida. Não deixei os sentimentos sobreporem a convicção das promessas de Deus para a minha vida. Hoje, elas estão se cumprindo e de uma forma incrível e muito, mas muito melhor do que eu ousava sonhar um dia. Creia, meu irmão e minha irmã. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: Por isso não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações, momentâneas e ligeiras, são leves em relação ao peso da glória incomensurável. Que palavra poderosíssima! Meus queridos, você pode estar destruído com seu sofrimento, mas conforme diz a passagem, suas tribulações são momentâneas, ou seja, têm início, meio e fim. São ligeiras, ou seja, vão acabar rapidamente. E são leves, comparando com o peso da glória sem medidas que virá através da promessa de Deus em sua vida. Que palavra é essa? Tome posse agora! O problema do cristão não é o de ter a promessa, mas sim de não saber esperar a promessa. Muitos falam assim: eu tenho uma promessa, vírgula, mas está demorando muito. Eu tenho uma promessa, vírgula, mas está muito difícil. Quem tem uma promessa não usa vírgulas, apenas ponto de exclamação. Fale assim: eu tenho uma promessa, ponto de exclamação. O problema do cristão não é acreditar na promessa, mas sim esquecer de quem prometeu. Agora eu te afirmo algo incrível. 1 ano você vivendo a promessa vai fazer você esquecer de todos os anos de espera. Eles serão insignificantes perto do que você vai viver em apenas 1 ano. Creia nisso. No dia de hoje, espero que você tome posse de todas essas palavras e comece um novo ciclo na sua vida. Tenha convicção na promessa e em quem te prometeu e espere com uma atitude paciente. Esta convicção tem que ser maior que os seus sentimentos, maior do que as suas perdas, maior do que as decepções que a vida possa estar trazendo para você. Ou você acha que não temos decepções depois de estar vivendo a promessa? Abraão teve muitas decepções depois de ter recebido a promessa, Isaque. Diversos problemas assolaram a vida dele depois da promessa cumprida. Agora um alerta: no meio da espera não é hora de errar. No meio da espera ficamos inquietos e nossas emoções poderão nos abalar. A esperança e confiança precisam estar no único que nunca vai te decepcionar. Não deposite a sua esperança e confiança nos homens, porque você pode se frustrar. Quando estamos inquietos, corremos para desabafar com pessoas, trocamos de igreja, achamos que o louvor está fraco naquele templo, achamos que a pregação não está surtindo efeito. A igreja não te promete nada, o pastor não te promete nada, o ambiente não te promete nada. Quem te promete é Deus, que está em todos os lugares, inclusive no seu quarto, onde você o encontra no secreto. Para que Deus libere a promessa em sua vida, você precisa estar maduro para receber. Analise a você mesmo e avalie se você está maduro o suficiente para receber o que está esperando. Outra situação: a promessa nunca é possível. Se é possível, não é promessa, é proposta. A promessa sempre é impossível.
O que vem de Deus, o homem não consegue te oferecer igual. Sempre é melhor, logo é promessa. Deus não coloca coisas possíveis em suas mãos, apenas impossíveis. Se você quer coisas possíveis em sua mão, negocie com os homens. Agora, se o que espera é impossível, sirva e espere no Deus do impossível. Se você tem uma promessa de Deus em sua vida, espere somente com uma atitude santa. Esperar quando se tem promessa não é perder tempo. Independentemente do tempo, não se desespere, não fique ansioso. Quando tem promessa, o melhor é ficar parado, quieto e esperar ela se cumprir. E pode ter certeza, ela vai se cumprir, depende apenas de você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Essa mensagem, Senhor, é muito profunda. As promessas vêm de Ti e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Muitos de nós, Pai, por vezes, durante a espera, ficamos angustiados, impacientes e ansiosos. Nos perdoe, Senhor, pois sabemos que o Seu tempo é perfeito. Derrame a Sua graça sobre cada um de nós, para que os sentimentos e emoções nunca sejam maiores do que a convicção na promessa e na fé em quem a prometeu. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Reanime-se no Senhor. Em 1 Samuel 36 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode estar pensando: este verso é interessante, esta é uma boa mensagem, mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Você pode estar se sentindo desencorajado e deprimido, querendo até desistir. Não parece ninguém para te reanimar. Você pode ser uma pessoa perfeccionista que quer fazer tudo perfeito. Pode estar físico, mental e emocionalmente esgotado, sentindo necessidade de incentivo, mas nem sempre aparece alguém para lhe incentivar. Você pode estar com raiva porque não há ninguém para te incentivar. Pode estar pensando que você faz tudo pelos outros e eles fazem pouco ou nada para você. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos acheguemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Em vez de ficar com raiva, amargo e ressentido, busque a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorarão muito para você. Ore assim: Senhor, eu preciso ser reanimado. E pode ter certeza que em pouco tempo Deus providenciará pessoas para te reanimar. Choverá pessoas ao seu redor com palavras e gestos de ânimo. Todas as vezes que você permitir ficar ressentido e começar a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas vão piorar. No momento você pode sentir que ninguém se importe com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém, ou talvez não compreendam sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentindo, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento podem destruir você e seu relacionamento. Mas se você levar o seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará.
Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra é: você colhe aquilo que semeia. No momento, você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros. Mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie. É nova safra. Comece a ser um exortador e reanime as pessoas ao seu redor. Ore comigo assim: Senhor, aprendo hoje com Davi, esse grande homem de Deus que, por pior que fosse a situação, buscava a Ti para reanimar e recobrar as suas forças. Quero me tornar um exortador, alguém que reanime as pessoas que estão desanimadas. Que através dos meus gestos e palavras possa levantar o ânimo e diminuir a aflição dessas pessoas. Que eu seja um instrumento em suas mãos para ajudar as pessoas aflitas e precisando de encorajamento. Me use, Senhor, poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque uma pedra no seu passado. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 18 a 25 diz: Assim fala o Senhor: Não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Mas tu, Jacó, não me invocaste, e tu, Israel, de mim te fatigaste. Com teus pecados trataste-me como um servo, cansando-me de tuas maldades. Sou eu mesmo, que cancelo tuas culpas por minha causa, e já não me lembrarei de teus pecados. Este pequeno trecho da profecia de Isaías nos faz aprender com o próprio Deus a lidar com o passado e com os nossos erros. O Senhor nos dá um conselho: não relembreis coisas passadas, nem fatos antigos. Lembranças dolorosas são capazes de aprisionar o coração na angústia e na depressão. Alguns dos males causados pelo ressentimento são insegurança e medo de novas decepções, sentimentos de culpa e remorso, chantagem emocional e cobranças. O ressentimento com as falhas daqueles que nos cercam torna-se uma arma de ataque em momentos de tensão. Quem nunca relembrou a uma pessoa na hora da discussão as falhas que ela um dia cometeu? Esse comportamento só faz aumentar a distância entre os corações que precisam aprender a maravilhosa lição do perdão. Por outro lado, quantos são aqueles que se privam de novas chances e oportunidades de felicidade por não aceitarem os seus próprios erros do passado? Sabotam a si mesmos por não suportarem a ideia de um dia ter falhado. Você conhece alguém que viva alguma das situações que falamos até o momento? Como deve ser o coração de uma pessoa que se entrega ao ressentimento contra os outros e contra si mesma? O Senhor Deus, ao contrário, deseja que olhemos para frente, cheios de esperança no futuro. Ele diz para você: farei coisas novas, acaso não as reconheceis? As novidades de Deus já estão aí, você não vê? Reconheça as portas que Deus tem aberto em sua vida. Você tem sido capaz de aproveitar as oportunidades que o Senhor lhe dá, ou está ocupado demais em lamentar o que um dia não deu certo? Olhe para a sua vida com otimismo e confiança. O próprio Deus lhe diz: cancelo tuas culpas e não me lembro de teus pecados. Eles não fazem parte dos planos eternos de amor que eu tenho para ti.
Ore comigo assim: Pai amado, quero abrir os meus olhos hoje para as coisas boas que já estás realizando em minha vida. Não quero mais ficar prisioneiro daquilo que já passou. Em nome de Jesus, me liberto de todo tipo de acusação contra mim mesmo ou contra qualquer outra pessoa que possa ter me ferido. Abençoo todas elas, aprendendo com Deus a transformar minhas mágoas em amor, paciência e perdão. Em nome de Jesus eu declaro: não vou me transformar num eterno acusador, à semelhança do inimigo de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo serei transformado à imagem de Jesus Cristo, repleto de perdão e misericórdia para com todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cale-se no calor das emoções. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, entre outras. Até mesmo um cristão maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quando abrimos a nossa boca no calor das emoções, poderemos desfrutar de aborrecimentos e situações muito desagradáveis. A atitude mais sábia é calar, por mais difícil que seja. Não conseguiremos conter a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Nossa humanidade nos conduz a falar, enquanto o Espírito Santo nos conduz a ficarmos quietos. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje peço a Ti que me ajude a controlar as minhas emoções. Percebo que por vezes, no calor dos acontecimentos, falo e ajo como não deveria. Minha humanidade fala mais alto em algumas situações. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito me conduza nessas circunstâncias. Me dê sabedoria para saber agir nesses momentos. Me ensine a me comportar nas tempestades da vida, para me tornar um cristão maduro na fé. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanto menor, maior será. No livro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 26 diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim.
pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pessoas inseguras agem conforme esta passagem. Muitas pessoas se autodesprezam e não reconhecem seu próprio valor e importância como um indivíduo único. Nem bem terminam de celebrar a ceia do Senhor com vistas à sua morte, e os discípulos já estão preocupados em saber qual deles é o maior. Se a expectativa do dinheiro levou Judas a trair Jesus, o desejo de poder é o que leva os discípulos a almejarem uma posição de destaque. Assim como nós, quando não estamos ocupados em suprir as necessidades carnais, ficamos deslumbrados com o brilho das riquezas ou pela possibilidade de ocuparmos o topo da pirâmide do poder, a fim de exercermos domínio e sermos paparicados pelos homens. Não precisamos nos comparar a ninguém. O plano de Deus para cada um de nós é único e pessoal, e com certeza é uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor pode nos dar. O menor será o maior, como Jesus disse, mostrando a postura humilde que os discípulos deveriam ter. Jesus ensinou para todos nós que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou coisas como: muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou, regozijem-se com aqueles que são abençoados. E ainda, ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. O mundo não consegue entender essas afirmações e diz que é tolice, mas o Senhor afirma que esse é o poder real. No livro de Gálatas 5:26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vivemos num mundo de competição, onde o melhor lugar para estar é na frente dos outros. Lutamos para chegar ao topo, independente das estratégias que vamos usar em nossa escalada. Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar a paz e nos libertar da competição de um com os outros. Nós que escolhemos trilhar com Deus, precisamos ter a consciência que a promoção vem dele. Não precisamos nos corromper com o jogo do mundo para progredir. Se obedecermos a Deus e seus mandamentos, Ele nos dará favor com Ele e com os outros. Ore comigo assim: obrigado, Senhor, pelo amor que me concedeste. Venho lhe pedir no dia de hoje um coração humilde, que eu saiba agir de maneira a não ferir ninguém. Permita-me, Senhor, ser humilde o suficiente para que eu nunca venha a humilhar um irmão, que eu nunca faça pouco caso de outrem, que eu saiba aprender com todos, respeitando as suas diferenças. Fazei de mim uma pessoa humilde, para que eu possa amar ao próximo da maneira como ele é. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.